fiz um poema assim: sou o que sou. Paulo Afonso de Aguiar, sou franciscano, já fiz uma experiência de 40 anos de vida franciscana, seguidor de São Francisco, com o ideal de São Francisco. Ele começou esse processo, né, de uma experiência diferenciada do seu tempo. Eu nasci no interior, vivi muito tempo assim, numa vila, onde que tinha as brincadeiras, os festejos que envolvia a religião. Né? Então, esse início foi mais ou menos assim. Agora, mas eu era assim um jovem que eu apenas ia à igreja só, os domingos. Aí eu fui estudar em Viçosa. Em Viçosa tinha uma experiência lá que chama Vicentinos, que trabalha com os pobres. E a gente tinha que fazer uma experiência todos os sábados, subir a periferia, nos morros, e ajudar a construir os barracos do pessoal. Eu nunca tinha subido numa favela. Então essa foi uma experiência assim que foi determinando aquilo que eu viria a ser. Esse contato com a extrema pobreza. A questão, as coisas chegam juntas. Não fica assim o espiritual de um lado e a prática de outro. Ela se dá no conjunto, né? Na medida que você vá ver a necessidade das pessoas e você está junto com as pessoas naquela carência, você já faz o espiritual e o material junto. Não se diferencia, né? Quando eu vou numa comunidade, eu posso encontrar católicos, posso encontrar evangélicos, porque numa comunidade tem várias denominações e eu me dou com todos. Então eu não chego lá, eu vou discriminar um ou outro. Eu costumo dizer assim, o que Jesus disse, é que o que nos une é o frio e a comida e o teto. Então, às vezes, mas eu sou evangélico, você é evangélico? Não importa. O que importa é a comida. Quando eu vou na sua casa, eu não digo primeiro que eu sou católico, que eu sou isso ou aquilo, só se eu tiver de hábito. Mas eu quero comida, eu estou com fome. Então o que nos une, do ateu ao super religioso, o que nos une é a comida, é a fome. E o frio, eu estou com frio, não tem jeito, eu quero um agasalho que você possa me dar. Ou então, o teto, eu estou precisando de um lugar para dormir, uma cama. Não, você é um ateu, eu não vou dormir na sua casa. Não tem isso não. Então o que nos une como humanidade é as necessidades humanas. Né? Meu nome é Paulo Henrique Caetano e eu sou ateu, como as pessoas me definem. Bom, eu nasci numa família religiosa, não fervorosamente religiosa, não extremamente religiosa, mas eu cresci numa família católica. Meus pais participavam de encontros de pais, eu participava de encontros de crianças, de jovens, depois até um certo ponto em que eu percebi para mim mesmo aquilo não era uma verdade, sabe? Quando a gente começa a olhar as coisas com um pouco mais de profundidade. Mas assim, sempre uma família bastante tranquila em relação a isso. Não impositiva quanto ao próprio catolicismo e também não antagonizada com outras religiosidades. Nunca foi assim no nosso crescimento. É isso que eu ia te perguntar na sequência. Em que momento e por quais motivos você se afastou da fé que era praticada pela sua própria família? Bom, ali por volta da adolescência, eu cheguei até a crismar, né? Mas a crisma já foi um ato meio que quase de rebeldia. Inclusive eu estava com o braço esquerdo engessado, e aí, roqueiro já, né? Desde muito novo. Na época eu tinha pintei aquela boca dos Rolling Stones, né? Enorme, era chamada Boca da Vergonha, né? Aí quase que o bispo não queria me dar a crisma, né? Eu fui mostrei o gesso assim, então tinha uma rebeldia, na medida em que eu fui justamente percebendo para mim que aquela mensagem não me tocava profundamente. Eu olhava para o lado, via a pessoa ali quase que transportada, e eu fazia isso, fechava o olho meio que... E uma hora eu falei, para quem que eu estou fingindo? Para mim, para minha mãe, meu pai, meus irmãos? Então eu fui mesmo que... obviamente tem a ver com
a chegada de algumas leituras, uma compreensão um pouco mais complexa das diferenças, da vida, do cosmos e por aí vai, né? Então, mas não foi uma coisa assim, falar, ai, agora eu me revoltei e vou queimar as igrejas, não teve nada disso, foi uma movimentação bastante natural, quase que orgânica, assim, da minha saída disso. Apesar de essa definição de espírito perpassar, né, ou talvez emanar de um campo da religiosidade, o que eu tenho para mim é que a matéria também é energia, e essa energia ela tem vários sentidos. Por exemplo, eu acredito no amor, na solidariedade, e se isso bastar para você para chamar de espírito, você pode até falar que eu tenho uma espiritualidade. Agora, você dizer que a partir dessa espiritualidade eu defendo uma determinada entidade ou ser maior, aí seria bastante hipócrita da minha parte, eu seria até, né, negar qualquer coisa. Portanto, eu acho que eu não me sinto isolado, não. Pelo contrário, eu tenho amor pelas pessoas, pelas coisas. É isso que eu ia te perguntar no final, né? Agora, pensando em sentido mais amplo, qual o lugar da crença ou do espírito na sua vida? Eu acho muito importante, não para a minha própria existência, no sentido de ali eu encontrar um refúgio, mas eu gosto de entender as crenças, gosto de estudar as religiosidades, né? Fiz uma dissertação de mestrado toda sobre o movimento Rastafari, e com todo esse meu ateísmo, né, a mim, vamos dizer, atribuído, mas essa religiosidade católica mesmo, na qual eu vim, eu entendo símbolos, consigo perceber historicamente o sentido de cada coisa. Sou muito, então, dedicado a diferentes religiosidades no sentido de estudar, de procurar compreender o que está por trás, como que essas sociedades, né, chegaram a esse determinado, né, ponto de equilíbrio entre uma religiosidade. Eu acho isso muito interessante. Agora, inclusive, para dizer, né, quase que uma questão paradoxal, mas eu não entendo nada de ateísmo ou de agnosticismo, por exemplo. Jamais estudei ou me preocupei em entender as diferentes dimensões desses termos. Então eu me digo assim, eu me reconheço mais como entendedor de religiosidades do que de não religiosidades, mas que não... Vou te dar um exemplo sobre a questão de sentir a coisa. Eu né, já fui, com todo respeito, com amigos, né, em terreiros de candomblé, e senti, né, na pele, na alma, tudo arrepiar, essa energia, assim como num show de uma banda que eu gosto, de alguém que eu vejo cantando, tocando, acontece comigo. Então são vibrações no corpo que extrapolam o mundo racional e que para muita gente pode se associar a uma religiosidade, né, uma conexão com... E para mim é mesmo uma reação do meu corpo a essa vibração toda que está sendo distribuída ali, porque, como eu disse, essa matéria emana energia também, né? Claro. Meu nome é Soraya Geralda Santos, eu sou natural daqui de São João del Rei. Dentro do meu ofício religioso, né, de matriz africana, eu sou filha de Oxum e fui escolhida como Ekede da Oxum, né, que é aquela que não entra em transe, que ela é o olhar cuidadoso do filho, né, que é iniciado, que entra em transe. Então é a primeira dama de honra do orixá, então eu sou a segunda mãe. E aí eu sou Ekede. Então, a fé, eu vim da tradição católica, né? Sou criada pela minha avó, que é benzedeira, e fui criada dentro desse contexto, né? Mas o contexto da benzeção, do catolicismo, da congada, que a minha avó também, né, tem filhos congadeiros. E aí, assim, na verdade, tipo, é muito curioso, assim, porque quando criança, a minha avó, uma vez, ela pediu para que eu fizesse parte de uma via sacra que tinha nos morros, né, assim, de São Geraldo, que eu sou natural de lá. E aí eu tive que sair de Nossa Senhora Aparecida.
E aí eu fui, né, contra a minha vontade, claro, porque tudo pra mim, assim, eu ficava com muito sono das coisas, sabe, assim, e não entendia o porquê. Eu era uma criança muito encolhida, né? E fiz isso e tal, e a partir daí, enquanto criança, eu comecei a observar essa sensação no meu corpo, né? E a partir do momento que eu fui crescendo, fui ficando adolescente e tal, aí uma prima minha pegou e falou assim: ô Soraya, vai ter uma benzeção num terreiro, vamos lá para você benzer. E eu também sou muito curiosa, né? Aí eu fui para benzer, fui benzer com uma preta velha, vovó Cambinda, e a partir desse momento eu não parei de ir toda segunda-feira benzer nesse terreiro. E depois disso, assim, eu fui me descobrindo, né? Parei de ir na igreja, minha avó é uma pessoa muito aberta, né? De escolhas e tal. Parei de ir na igreja, comecei a ir nesse terreiro, aí comecei a fazer jogos e tal, e a partir daí eu já fui me redescobrindo, né? Na verdade. E eu fui tendo esse reencontro, assim, com o orixá, até eu ser confirmada como EQED, né? E a partir daí eu não saí mais, assim. Então, primeiro que, assim, para mim a comunidade é o meu corpo, porque eu primeiro preciso estar entrando em conexão com esse processo astral, né? E o meu espaço também, assim, orixá, a gente... Na minha concepção nos dias de hoje, não precisa de eu estar num templo para cultuar o orixá, porque o orixá, eu vivo o orixá 24 horas por dia e ele está na natureza, né? Está na natureza das águas doces, das águas salgadas, né? Está no vento, está na terra onde a gente pisa, está nessa comunicação de Exu, né? Que é o nosso grande comunicador. Não é o diabo, né? E esse grande comunicador que faz essa relação entre céu e terra, que é o primeiro que tem que ser reverenciado. E Exu Elebara, né? Que o Exu do nosso corpo, que é proveniente de todas essas vibrações, de todas essas dinâmicas, para que esse ancoramento entre os homens, né, e o nosso Deus, né, e o orixá fique proveniente nessa comunicação de Exu Orixá. Então, assim, eu vivo na Terra, né, assim, a minha vivência, a minha presença, né, dentro do meu ofício também, enquanto uma mulher preta, na Terra é isso, é essa reverência à minha ancestralidade, né, que eu cultuo durante o meu cotidiano, né, dentro de todos os arquétipos. E o meu arquétipo, assim, o meu arquétipo não é só EQED, o meu arquétipo também é uma filha da Oxum, né? Que eu preciso da água para apaziguar meus caminhos, né? Diante de conflito, diante de várias questões que é tudo muito vigente na nossa vida. Então é isso. Meu nome é Alex Batista da Silva, sou praticante do budismo desde 2007, né, convertido do budismo Nichiren Daishonin. Então, o budismo, minha mãe já era através de alguns problemas, né, assim, financeiro, ela tentou suicidar, ela quebrou, tinha um comércio, né, ela quebrou 3 vezes, né, então ela conheceu o budismo em São Paulo. Aí minha mãe praticou, trouxe para Santa Cruz de Minas, aí eu não praticava, aí eu comecei, na época que Santa Cruz de Minas era a cidade mais violenta, né, aí eu fazia parte, vendia droga, vendia arma, também usava, então, aí eu vi que estava me prejudicando, aí minha mãe, né, nunca desistiu de mim, e eu comecei a frequentar as reuniões do budismo, né, do Nam-myoho Renge-kyo, na nossa filosofia, budismo Nichiren Daishonin, e converti em 2007. Tem um projeto social, né, do tanto que eu prejudiquei a comunidade, eu resgato as pessoas de jiu-jitsu. Desde 2007 que esse projeto funciona assim no fundo da minha casa, né, eu praticando também o budismo e ensinando os meus alunos. E uma forma também
de formar pessoas boas, né, no nosso município, né, que é o principal da nossa religião. Porque o budismo, né, é um só, né, não tem se separar, né, é o espírito junto com o corpo. Então a gente sempre procura, né, fazer as nossas orações certinho, fazer a nossa prática, né, ensinar as pessoas, né, que é o principal do budismo, né, é ensinar, se conversar com as pessoas, falar da nossa prática, falar do Nam-myoho Renge Kyo, e aí a gente vai fazendo uma cidade melhor e um mundo melhor. Meu nome é Karen Luciane Mandelli, eu sou uma buscadora espiritual completamente eclética. Eu entendo a espiritualidade como uma busca natural das pessoas, né? Desde criança eu tive contato com diferentes linhas, né, pensamentos, filosofias religiosas, né, de catolicismo, de umbanda, né, de espiritismo kardecista, e eu mesma então entendo isso tudo, ou todas as religiões, né, como uma busca que não definem exatamente a espiritualidade, né? Então a espiritualidade para mim realmente é entendida diferente da religiosidade, né? A religião pode ser um acesso à espiritualidade que pode ser favorável ou não, né? Pode ser um encarceramento da espiritualidade em dogmas que não, às vezes nem sempre combinam com as pessoas. Então, por essa diversidade talvez que eu vi, né, na minha infância, eu me sinto muito livre para continuar nessa busca, né? Então eu tenho diferentes fontes de informação dentro das religiões, né, de algumas religiões que eu procuro realmente estudar e que acrescentam, né, na minha espiritualidade, acrescentam realmente na abertura que eu possa ter, na liberdade que eu possa ter de encontrar a minha própria maneira de conexão, né, com o que eu acho que é produtivo, né, dentro de uma ética, dentro de uma conduta, dentro da minha própria vivência, dentro das minhas relações, né, seja com as pessoas, seja com a natureza, seja com o meu próprio corpo. Então, por aí. Sim, então, bem cedo, né, eu encontrei a prática de yoga. Então, yoga é algo que integra corpo, mente e espírito. Então, isso para mim nunca foi conflitante. O corpo, na verdade, é um templo, né? Mais pessoal possível que temos para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, realmente, né, o corpo é um auxílio, né, para o desenvolvimento espiritual, porque no nosso corpo nós vivenciamos muitas coisas, né? Todas as relações, todas as sensações, todas as questões vêm, né, se manifestar no nosso próprio corpo. E eu nasci com uma necessidade especial, eu né, tinha uma deformidade, então que, graças a Deus, né, encontrei a prática de yoga muito cedo, né? Encontrei com 14 anos, aí comecei a praticar e, né, tenho essa busca, esse desenvolvimento dentro dessa prática. Então o corpo para mim é um acesso, né, ao espírito, né? Não é como só um receptáculo do espírito, mas é um motivo para o desenvolvimento de todas essas relações que acabam sendo relações universais, né? De como a gente realmente lida com a gente, como a gente lida com a nossa saúde, de como a gente escolhe o que vai ser acessível, o que vai passar pelo nosso corpo para que tenhamos uma resposta, né, que vai se refletir na natureza, que vai se refletir na sociedade, né, que vai refletir nas nossas relações mais íntimas, na nossa sexualidade. Então, para mim, o corpo nunca foi algo diferente ou antagônico, separado ao espírito, muito pelo contrário. E acrescentando, né, então, as práticas xamânicas, né, onde a gente utiliza substâncias que ajudam a gente a acessar a espiritualidade, porque quebram determinados padrões mentais que seriam limitantes, né, que abrem realmente a percepção, que ajudam a gente a estabelecer sinapses, né, dentro do nosso cérebro e que vão ajudando a conectar todas essas informações. Então temos a prática do yoga, que é integrativa, temos a prática xamânica, né, que é integrativa, e tem toda essa visão, né, esse passeio pelas religiões também como uma estudante, né, que também são formas integrativas de espiritualidade. Vinícius Ildefonso Campos, sou padre, vivo na fé católica. A fé é introduzida na minha vida a partir da minha família. Nasci numa família católica e então esta família que com testemunho de vida
foi me introduzindo, me levou à fonte do batismo. E então esta fé, uma vez semeada em meu coração, eu passei a vivê-la junto com os meus e vivo até hoje. O chamado é um movimento muito interno do coração e às vezes até sem muita explicação em palavras, algo sentido. Dentro do contexto de uma família católica e depois como criança ainda passando a servir ali a igreja, principalmente como coroinha próximo ao altar, aquilo foi despertando uma vocação a partir do testemunho de outros padres. Então, pouco a pouco, busquei corresponder, me informando dos caminhos e traçando isso até chegar à vida presbiteral celebrada e assumida com o Senhor. Todo o equilíbrio dentro deste processo do corpo e do espírito faz acontecer a fé. Não simplesmente uma guerra, mas algo ali que vai preenchendo um e outro. Então, no mistério da fé em Cristo Jesus, Ele é, como nos lembra o apóstolo, a cabeça e nós os membros deste corpo único. Então, tendo Cristo neste mistério do coração que preenche a alma, que dá sentido a todo o espírito, o corpo vai crescendo de forma livre e bonita na vontade de Deus. E então tudo isto vai ali no dia a dia, sendo um processo de crescimento espiritual. Aquilo que toca o meu corpo na relação com o outro, de conhecer, de viver o mistério da humanidade na dor e na alegria, torna-se também um mistério do crescimento espiritual, onde então o equilíbrio traz a certeza de que com Cristo é capaz de ir em frente, de viver essa espiritualidade bonita, sem que eu me perca em caminhos ruins, mas sim viva cada vez mais ali numa alegria de uma vida partilhada com gestos bonitos. Olá, tudo bem? Eu sou a Luziê Assia, muçulmana, praticante, e hoje eu sou a Luziê Garcia, né? Tenho a liberdade de estar sem o véu. De um casamento com um muçulmano, né? Conheci no Brasil mesmo, ele muçulmano, mas depois de 16 anos casada que eu me converti, porque o Islã é a única religião que não te impõe, é uma coisa entre você e Deus. Então é através de um casamento. É uma conjunção, a gente se purifica nas orações, a gente se banha, é uma forma espiritual de lidar com a religião, encontrar Deus de alguma forma no seu cantinho. Você não precisa praticar em igrejas, em templos, existe, mas a mulher não é literalmente obrigada, não é. Então é uma forma da gente encontrar Deus. Agora, para encontrar Deus, eu descobri que isso a gente encontra em qualquer lugar, né? Então é uma forma muito espiritual mesmo da mente do ser humano, que prende muito a gente de ir e vir, né? É uma limitação. Então, corpo, espírito, Deus. Corpo, alma, vida. Então essas duas conjunções aí acho que bateu em mim. Aí passando para as pessoas qual é a bagagem que a gente vai levando, né, sobre a vida. Como se fosse uma descoberta, uma manifestação de liberdade? Isso mesmo, é uma sensação de liberdade. Missão cumprida. Eu tive uma missão, hoje eu não tenho mais o marido árabe, mas o que ele me deixou foi a bagagem de conhecer o Islã de outra maneira. E voltar a ser quem eu era antes de ser a Luziê Assia. E hoje voltar a ser a Luziê Garcia. Meu nome é Weber Souza, mas dentro da minha comunidade religiosa, no terreiro, sou conhecido como Yakari Lodê, que foi meu nome de iniciação. Desde criança, na minha cidade, morava do lado de um terreiro, só que era um terreiro de Umbanda. E aquele som, aquele barulho do atabaque, ele sempre despertava o meu coração. Só que meus pais nunca deixaram eu participar, eu ir, porque eles não acreditavam muito
né, nas religiões de matriz africana. Aí quando eu vim para São João del Rei, em 2011, eu conheci o terreiro que eu fui iniciado. Eu entrei pro terreiro e foi assim, foi uma mudança total na minha vida, foi amor mesmo, e eu amo minha religião, eu faço de tudo assim para sempre estar por perto, sabe? Ainda mais agora que meu terreiro fica lá em Salvador, então eu tenho sempre que estar me esforçando para ir lá. E a fé para mim enfim, é o ar que eu respiro, né? Que é o orixá. Orixá são os elementos da natureza, é a água, o ar, o fogo. Então são coisas que mantêm a gente vivo, né? Então é isso. O orixá ele já está dentro da gente, né? Todo mundo, todas as pessoas que nascem, independente da religião que elas seguem, todos nós nascemos com o orixá dentro. Então o meu corpo, ele tem um elemento água, que eu sou filho de Oxum. Então o meu corpo já responde como a água se move, né? Com mais leveza. E eu tento trazer isso para o meu cotidiano, para a minha vida, para o meu trabalho, da forma mais leve possível, para eu estar sempre sendo representante dessa deusa que habita dentro de mim. O meu nome é Michele Rodrigues das Chagas e eu sou benzedeira. E eu aprendi a benzer com a minha avó, né? Então, a minha família é católica, né? E isso vem passando para todos, né? Que aconteceu comigo também. E eu via muito a minha avó benzer, principalmente crianças do bairro, principalmente do Alto das Mercês, né? Que era onde a gente residia e ainda reside. E aí eu via esse processo dela. Quase todos os dias chegava uma criança para ser benzida, e adultos também. Uhum. E aí ela levava para o terreiro, eu acho que tinha que ser num local aberto, né? E aí eu ficava observando. Sempre que vinha alguém, eu ficava observando. Então eu acho que eu incorporei isso, né? Pelo fato de eu estar naquele meio o tempo todo. E quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu vi que a minha avó já estava bem debilitada. Eu pedi para ela se ela poderia me passar, e aí ela me passou. Essa talvez seja uma tradição. Uma tradição e também eu acho que um legado, né? Eu acho que o corpo ele vem colocar o espírito para fora, né? Porque o espírito é uma coisa que a gente sente por dentro e a gente manifesta isso com o corpo. Né? Então é uma bênção, né? É uma prática. Eu acho que isso é o que as pessoas vão ver a nossa espiritualidade através do nosso movimento do corpo, né? As expressões principalmente. Então eu acho isso muito importante, porque quem está sendo benzido não pode ver a minha espiritualidade enquanto espírito, mas ele vai ver a minha espiritualidade pela minha afeição, né? Pela postura com que eu vou receber essa pessoa que vai ser benzida por mim. Como se fosse algo indissociável? Isso, sim. Não tem como separar, né? É uma coisa só. Meu nome é Lesson e eu sou agnóstico. Eu tive uma criação católica, aí eu fiz catequese, aí na primeira aula de crisma meio que eu rebelei, meio que eu não entendia muitas coisas. Eu olhava também para o que eu sentia e via que também eu não me encaixava dentro daquele peso todo, né? Aí eu virei ateu. E aí aquele momento do ateísmo foi muito pesado, porque eu achava que todo mundo estava vivendo uma ilusão, então eu queria destruir, eu queria fazer todo mundo acordar e vir para a real. Até que eu descobri que eu, na verdade, não. Eu sou agnóstico. E foi bem engraçado, porque na verdade eu descobri essa palavra e esse termo, do qual eu não me aprofundei, né, pelo Orkut, naquela parte de religião. Eu estava pronto para colocar ateu, mas aí tinha um agnóstico ali, aí eu falei, o que é isso? Aí eu fui e procurei, eu falei, nossa, faz sentido, é isso, não tem peso. Mas eu sinto inveja um pouco das pessoas que têm fé. Eu queria poder dividir, tipo, as culpas de quem eu sou, sabe?
Porque quando a gente não tem, pelo menos no meu caso, meio que você é responsável. Não tem, ninguém vai dividir o seu olhar. Não tem um ser onipresente que fica atrás e que você pode discutir. Então, mas eu adoro as religiões. Adoro. Vejo Umbanda, Candomblé, mas de fato a crença mesmo, não. Vejo a maioria das religiões afastando. É porque aí tem um outro ponto, né? Tem a questão de história mesmo e de, por exemplo, eu sou descendente indígena, né? Dá para ver pelos traços. E aí, quanto mais eu fui vendo a dimensão das culturas indígenas, eu fui entendendo que na verdade não. Eu sou totalmente, o meu corpo está mais presente do que é difícil falar isso, né? Mais, não é isso, é só uma impressão minha. Mas está presente porque eu estou ligado com a natureza, eu entendo que a minha relevância é a mesma relevância e o meu direito de viver é igual ao de uma árvore, é igual ao de um inseto. Entende? Essa dimensão do qual a fé meio que... Eu não sei onde que eu ouvi isso, mas eu ouvi isso uma vez e ficou na minha mente. Não sei, talvez de um filme, talvez até mesmo de uma novela. Que tome cuidado das religiões que afastam você do ambiente, do real, da onde está a natureza, a terra, as árvores, o ar, a água. Que isso está mais afastado de Deus e é o que eu penso. E aí, pesquisando essa questão indígena, eu vejo que é porque a maioria das culturas indígenas, eles não acreditam em futuro, sabe? Existe passado e presente. Futuro é basicamente, eu adoro isso, esse eu lembro do livro, do Yanomami, do Davi Copenhagen, A Queda do Céu. Aí ele fala como é que o futuro é apenas uma especulação do homem branco. E aí você olha para a nossa realidade, né, essa questão de progresso, aonde levou sempre o sonho, né? Eu sou da época que o Brasil é o país do futuro, o futuro que já acabou, o Brasil ficou velho, agora a gente é um país velho, né? Do nada, em 20 anos. É porque eu não acho que está tão dividida essa questão de espírito e corpo, entende? Entendi. Eu acho que, na verdade, a grande problemática nossa é justamente essa divisão, sabe? Não. O meu corpo é espírito. E eu adoro saber que quando eu morrer, nada mais vai acontecer. Nossa, eu vou ficar, com perdão da palavra, muito puto. Se for qualquer céu de todas as religiões, por exemplo, o espiritismo. Nossa, se eu tiver que trabalhar, se eu tiver que viver num sistema parecido com... Não, eu quero morrer, sabe? O fim, sabe? Tem uma música do Raul Seixas. Raul Seixas ó morte, tu que és tão forte, não lembro, alguma coisa com relação à morte. E aí ele fala que quando eu morrer, eu vou ficar no cigarro que eu não terminei de fumar, a bebida que eu não bebi, nos meus filhos, naquela resposta rude que eu dei para alguém, e que meu corpo vá para a terra e alimente a terra e alimente a erva, e a erva alimente outro animal e eu continuo existindo. Sabe essa perspectiva de que, na verdade, a gente é tudo um só? Então é por isso que é muito difícil para mim essa questão de divisão de espírito. É tudo uma coisa só. Meu nome é Daniele Silva, tenho 38 anos, sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin. Então, em 2007, eu namorava meu esposo hoje, né, o Alex. A família dele já era budista e a mãe dele é que trouxe o budismo de Nichiren para Santa Cruz de Minas. E nesse namoro eu fui apresentada ao budismo. No começo eu não praticava,
mas a família dele toda, né, já praticava o budismo. E passamos por momentos difíceis, onde ele passou a se envolver com drogas, né, o mundo do crime. E com a luta ali da mãe dele, para poder tirar ele, eu acabei me envolvendo com o budismo e passei a praticar, que foi a transformação, né? Vi a transformação dele através da prática do budismo. E eu gostei, começou a mudar também a minha vida. Então, a partir daí, 2009, que eu me converti, né, oficialmente ao budismo. Até então eu era católica. Aí eu me converti ao budismo e a família toda, né? Eu tenho uma filha, hoje está com 17 anos, mas também na época eu estava grávida e quando eu ganhei ela também se converteu ao budismo. Então a família toda lá é praticante. Eu, meu esposo, minha sogra, a família toda. Então, o budismo ele é muito voltado para essa coisa do espírito, do corpo, né? O budismo ele prega que é a nossa vida, né? Então tudo no universo é a gente, né? Então o budismo ele tem essa conexão do eu com o externo. Então essa espiritualidade está sempre presente na gente, né? É uma prática assídua de espiritual, de se conectar, né, com o universo. Seria indissociável o corpo e o espírito. Isso, é uma coisa só. O budismo é uma coisa só, o espírito não tem o corpo separado do espírito, é uma coisa só no budismo. Eu sou William Júnior Ferreira, sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de São João del Rei. A fé passou a fazer parte da minha vida desde a minha infância, porque eu já nasci num lar evangélico, num lar religioso. Meu pai, que é o presidente da instituição na qual eu auxilio como pastor também, ele sempre foi pastor. E desde a minha tenra idade, desde pequeno, sempre estive envolvido com a fé, com a igreja, com os ritos religiosos, enfim. E mais propriamente dito, a partir dos 4 anos, que eu comecei a acompanhá-lo lá no sul de Minas, onde ele fazia eventos missionários, né, de agregação de pessoas, trabalhos sociais. E depois da minha adolescência, aqui em São João del Rei já, eu me envolvi muito mais com essa questão da fé, com essa questão espiritual, com as coisas da igreja, com o envolvimento social. E depois de uns anos para cá, assumi o pastorado da igreja ali, da nossa igreja aqui em São João del Rei e na região também. Nós abrangemos 11 cidades aqui na região. Olha, porque eu acredito que essa manifestação do corpo, ela evidencia aquilo que houve dentro. Porque nós acreditamos que nós somos um ser tricotômico, né? Dotado de espírito, alma e corpo. E essa questão da fé, ela é manifestada no espírito, na alma, e é evidenciada através do corpo, nas atitudes, mudança de comportamento, de caráter, transformação de vida, e isso influencia quem está à nossa volta de maneira muito eficaz, porque as pessoas tendem a perceber essa mudança que a gente diz, né? A gente acredita nessa mudança da forma de vida, da forma de pensar, essa manifestação de amor que a gente prega, né? Isso é manifestado dessa forma. Meu nome é Delana do Nascimento e eu sou espírita. Ela chegou num momento assim difícil, que eu estava passando por algumas dificuldades pessoais e tentando lidar, né, com essa busca de ser uma pessoa melhor, de encontrar essas respostas para essas angústias que em algum momento da vida sempre aparecem, né, para cada um de nós. E eu tinha vários amigos espíritas, alguns amigos espíritas. E eu gostava da maneira como eles encaravam a vida, como eles agiam em relação a esses acontecimentos, e aí me chamou a atenção, foi esse o meu primeiro contato. Eu enxergo o corpo como um instrumento, né? Porque uma das bases do espiritismo é essa questão da imortalidade da alma. Mas é através do corpo, esse instrumento, e ao mesmo tempo esse templo, né, que me permite viver essas experiências do dia a dia, me relacionar com as pessoas, buscar conhecimento para conseguir evoluir espiritualmente. É um templo à medida que é nele que eu vivencio todas as experiências que me formam enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e aí trazendo para o espiritismo como espírito imortal, né? Porque é me relacionando, é buscando conhecimento, tendo vivências com pessoas, né? Umas mais próximas, outras não, que a gente busca essa evolução. E é o corpo que nos permite isso, né? Através dos sentidos, do contato com a realidade.
Meu nome é Luiz Firmato e eu me considero um ateu. Eu sou de formação católica e sou de uma família que tem membros assim, que são ativos dentro da religião. E com mais ou menos uns 13 anos eu comecei a questionar por conta da minha sexualidade. Eu não entendia muito bem se era... porque é considerado um pecado isso, né? E eu falei, nossa, mas eu nasci assim, isso é um não pecado. E foi quando eu saí da igreja católica, comecei a estudar outras religiões. Em algum momento isso parou de ser importante, assim, eu vi que não era uma questão que eu ia conseguir responder. Então, hoje eu não sinto uma conexão com o divino, não tenho... Acho que poderia ser até interessante, mas ainda não tive essa experiência pessoal, assim, então... Eu acho que tem uma... Eu acredito, né, que tem uma... Acho que o corpo, ele... Para mim, esse é o lugar da existência, assim, né? Quando isso acabar, acho que vai acabar tudo, né? Mas eu percebo tanto uma certa... Quase que uma orfandade, assim, no sentido de não conseguir, né? Essa conexão, assim, com essas experiências. E acho que tem quase que um desconvite também, porque... Por exemplo, quando eu estou em algum ritual ou vou em alguma celebração de outras religiões, eu acho que tem essa sensação de um certo deslocamento. E acho que as pessoas também olham para o corpo, vamos dizer assim, eu não estou dentro dessa normatividade, né? Então acho que eles olham para esse corpo como quase sempre um corpo fora, um corpo que peca, né? Algo que está ali meio aquém da religião, né? Então, acho que eu tenho essa sensação de um certo isolamento, mas acredito que quando isso acabar, vai acabar pelo corpo mesmo. Então, eu acho que eu acabei deslocando, a gente não consegue sair muito, né? Eu tenho essa formação e isso eu vejo que entra como de forma indireta em várias questões, né? Mas talvez eu tenha substituído pela minha prática com a arte, com o teatro, né? Acho que esse ficou um lugar da minha crença, onde é no que eu acredito, assim, então... Mas essa ideia de espírito, assim, não é algo que me... Eu acho que... Eu falo que eu sou ateu porque é essa denominação que dá para quem não acredita, mas eu não sou um militante que vou ter um livro para te indicar, né? Não é uma coisa que não é que não me interesse, mas não é algo que eu gaste um tempo pensando, assim, então... Eu acho que é isso. Bom, meu nome é Cláudio Márcio do Carmo e sou zelador do Ilê Axé Molocote Oxóssi Upani, no Senhor dos Montes. Bom, eu venho de uma família católica, né, predominantemente católica, especialmente da parte do meu pai, né, e eu ia muitas missas desde pequeno porque eu ia com o meu avô, minha avó, minhas tias, né. Agora, do ponto de vista da matriz africana, foi por causa da minha mãe, que minha mãe já é da matriz africana, desde antes de eu nascer, e eu sempre gostei muito de religiosidade. Na verdade, eu acho que é uma questão de sentir, eu não sabia explicar, e eu achava que a Igreja Católica era o lugar para mim, né? Só que quando eu pisei dentro do terreiro a primeira vez, aí eu me senti completo, do ponto de vista espiritual, e aí a partir disso, com meus 7, 8 anos, eu já sabia que eu gostaria de participar da matriz africana. E quando eu fiz 10 anos de idade, aí eu passei a fazer parte do corpo de médios do Pai Joaquim de Angola. Bom, na verdade, pelo olhar de outras pessoas, as pessoas já diziam isso, né? Na verdade, minha mãe conta que quem descobriu a gravidez dela foi o Pai Joaquim de Angola, né? Que ela chegou para tomar a bênção dele, que ela pertencia ao corpo de médios, e ele disse para ela: você está grávida, né? Do jeito dele, né? Na verdade, o termo que ela usa é que ele disse: você está carregando uma luz dentro do ventre. E era exatamente... E ela ainda disse que ainda falou com ele: não estou não, né? Era assim, uma família muito pobre, então mais criança significava também uma dificuldade a mais, né? Não que ela não quisesse a criança. E de verdade foi só esperar um pouquinho, fazer o teste, e aí eu estava lá,
né? E depois outras pessoas, no decorrer da minha vida de desenvolvimento como médium, outras entidades e outras pessoas também falavam nessa questão que um dia eu seria zelador de santo. Bom, assim, quando a gente assume o olhar africano, é importante a gente deixar de olhar para o corpo, para o cotidiano e para tudo com esse olhar de que alguma coisa é por si só profana ou alguma coisa é por si só sagrada, né? A dimensão do corpo, da mente, do espírito, da natureza, da deidade em si, para nós, é uma coisa só. Então nós somos parte da natureza, como somos parte desse divino, e não é possível separar a gente disso. Então, para nós, a gente vê isso com a maior naturalidade do mundo. O nosso corpo é uma parte integrante desse ser maior, divino, e o interessante é que a gente não olha para cima como se ele estivesse em algum lugar onde a gente não alcance. A nossa divindade está dentro do nosso corpo, dentro de nós, né? E como parte de algo muito maior que as pessoas uns chamam de Deus, dependendo da nação, a gente chama de Zambiapum, de Olodumare, Olorum, e aí são, acho que, trocas de modo de enxergar. E o nosso modo de enxergar, ele é absolutamente integrativo. A gente não se vê separado da natureza, não se vê separado da deidade e nem vê Deus como um ser inalcançável, né? A gente só caminha para Ele como sendo um orientador, né, de conduta, né, para que a gente se torne cada vez mais pessoas melhores no mundo, para o mundo.